Bom dia, meus amores, bom dia! Estamos aqui de volta, 7º ano. Assuntozinho novo, bem gostosinho, interessante, isso. E vamos dar um bom dia aqui também para o Everton, né, que está fazendo aqui as Libras, né, fazendo a tradução da linguagem das Libras. E o bom dia para minha parceiraça, Vilma! Bom dia, Vilma! Bom dia, Gine. Bom dia vocês aí que estão do outro lado. Vamos participar aqui no chat para a aula ficar mais dinâmica, mais legal. É isso. Vamos embora, pessoal. Olha, hoje a gente vai falar um pouco sobre arquitetura e diferentes formas de habitar. Professora, eu estou na aula errada, geografia? Não, meu amor. Na visão da arte. Por quê? Apesar da arquitetura, ela ser a ciência que estuda o espaço, né, a ser habitado, né, tornar um espaço habitável, ela trabalha com o quê? Com estética, linhas, cores e formas. Então, ela é uma arte visual, ok? Vamos começar com uma leitura de imagem. Essa leitura de imagem, esse vídeo que eu captei, tá? Ele fala sobre um direito que todo ser humano tem. Há muito que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo trabalha para que a arquitetura e o urbanismo sejam um direito de todos. Defendemos que todos os cidadãos convivam em espaços residenciais, comerciais ou áreas públicas projetados e construídos com a assistência técnica de profissionais legalmente habilitados. Agora, num momento de pandemia, isso se torna ainda mais evidente. Sempre reforçamos que arquitetos e urbanistas são profissionais que criam cidades saudáveis, casas com planejamento, segurança e economia, observando questões que promovem saúde e oferecem a qualidade de vida que todo mundo merece. Soluções que transformam a vida de todos. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mais do que nunca, um compromisso com a vida. Bom, eu achei muito importante colocar para vocês a importância desse profissional, tá? Por quê? Sempre que a gente vai em alguns bairros, a gente encontra a casa matriz e de repente a gente olha para cima, tem um puxadinho. E em cima desse puxadinho, um segundo puxadinho. E teve gente que já conseguiu o terceiro puxadinho, tá? Só que ele fica desordenado. Visualmente, de longe, você inclusive pode perceber deformações. E isso é perigoso. Então, se esse profissional ele existe exatamente para que os cálculos, né, para que a obra ela seja também não só linda, gostoso de habitar, mas seguro, correto, esteja dentro das normas de segurança, ok? Que use materiais. Quem aqui já não passou por eu fiz uma obra, chamei só o pedreiro. Me dê mais cimento. Não, mas esse não dava só isso aqui, se eu não me engano, é para fazer o muro. Mas não sobrou. Não, mas está faltando. E mais material. Por quê? Porque existe um cálculo preciso que um profissional sabe fazer da quantidade de material para determinado tipo de obra, tá bom? Então, é importante que a gente seja responsável, né? Quando a gente vai projetar a nossa moradia. Porque a moradia é o quê? É onde a gente vai se sentir seguro, onde a gente vai habitar, descansar, viver, ok? Bom, aí agora a gente vai para alguns tipos de moradia. A gente já vai dar uma adiantada aí para alguns tipos de moradia.
Bom, os tipos mais comuns, né? Primeiro, a gente só falando aqui sobre a moradia em si, que é um lugar de convívio familiar, descanso e alimentação. Existem vários tipos de moradias espalhados pelas zonas rurais e urbanas do mundo. Chamamos de moradia o lugar onde as pessoas estão protegidas e vivem com suas famílias. Aqui a gente tem as palafitas. Não é porque é uma palafita que não pode ser bem construída, colorida, bonita, agradável de se viver e de se morar, não é? Meu Deus, mas existe palafita tão arrumadinha? Claro que sim, olha aí a foto, né? Quando você consegue alguém que se importe e projete para você, mesmo usando madeira como material, né? Porque aqui nós temos a cultura, no nosso país, nós temos a cultura da alvenaria. Isso veio da Europa, né? Mas em outros países, as casas são de madeira, pessoal. E as pessoas vivem uma vida inteira em casas belíssimas de madeira, né? E vejam que coisa linda. Eu escolhi essa porque realmente, esteticamente, delícia. Você olha para essas casas e faz, ai, que conforto, que delícia. E é isso que a arquitetura trabalha, né? Por quê? Porque ela trabalha junto com o design de interiores. E o que é o design de interiores? Justamente projetar dentro da casa, né? Como é que vai ficar a tua sala para ela ficar mais confortável e funcional? Onde a luz vai incidir melhor, que não atrapalhe a TV. Olha só, vocês sabiam que tem uma disciplina lá em arquitetura que o pessoal estuda a posição dos móveis de acordo com a iluminação? Imagina, gente. É um profissional capacitado. Vamos seguindo, porque hoje tem muita coisa. Bom, tudo começou com a oca. Ela é muito bem estruturada e muito bem feita. O iglu também, que é aquela moradia que tem lá no hemisfério norte, não é? Onde não existe sol, gente, só existe gelo. E as pessoas conseguem morar dentro, ela é organizadinha, as pessoas conseguem morar, inclusive o turismo, né, os turismólogos, eles começaram a investir numa arquitetura para os iglus, ou seja, iglus que por dentro são pousadas, hotéis de iglu, né, no iglu. Então, assim, gente, a coisa já está muito além, né, do que a gente imagina. Desde os primórdios da humanidade, as pessoas vêm construindo abrigos, tá? Casas e edifícios para diferentes funções em suas vidas. Da necessidade de sobrevivência ao prazer de aliar, né, a tecnologia a tudo isso. Utilidade, beleza, numa única construção. São aspectos como a proteção e apropriação de um determinado espaço que se completam, formando uma espécie de reino da personalidade humana diante do mundo. A menina, a casa é a cara dela. Ela é extremamente, mas ela é extremamente festiva, alegre. Aí você entra na casa dessa pessoa, a casa ela vai espelhar o que a pessoa é, né? Gente, quantas cores, que coisa linda, cada cômodo uma cor. Exatamente, a posição dos móveis, uma coisa mais informal. Então você chega na casa de uma pessoa mais séria, austera, né? Aí você encontra aqueles tons pastéis meio cinza, né? Até a colorimetria, né? O estudo de cores, os arquitetos fazem, os designers de interiores fazem, exatamente para tornar aquele ambiente, adequar aquele ambiente à personalidade da pessoa,
para causar o quê? Conforto e qualidade de vida. Pau a pique. Nossa, professora, a senhora foi buscar o pau a pique. Sim. E a alvenaria, tá? A arquitetura como sendo uma intervenção no meio ambiente, né? Para satisfazer uma determinada expectativa de forma... a formar espaços, né? Qual é a expectativa? Criar um espaço novo, confortável, seguro, ou seja, né? Bem iluminado, enfim, funcional. Então, assim, e com a intervenção, né? Com a intenção de trabalhar com elementos estéticos, sempre, sempre. Pode-se também afirmar que a arquitetura é uma forma de arte visual? Afirmamos. Estamos dizendo que a arquitetura é uma forma de arte visual? Sim. Que pretende criar construções em um determinado espaço e o profissional que cria os projetos de construção é o arquiteto e ele cria em cima de noções, em cima de um projeto, de um pensamento estético, tá? Funcional, estético, levando em consideração o belo. Afinal de contas, né, os gregos, minha gente, que foram uns dos primeiros urbanistas, né, foram os gregos, mas os maias e os astecas também, viu? Olha só, a gente quando vê lá as ruínas, a gente vê até saneamento, é fantástico isso aí. Então, a necessidade do ser humano, né, vem desde a pré-história, minha gente, de se abrigar e se sentir seguro e confortável. Bom, a arquitetura é a organização do espaço tridimensional, resumindo tudo isso, né? E é uma atividade humana existente desde que o homem passou a se abrigar das intempéries climáticas, ok? Essas outras duas aqui que eu estou mostrando para vocês são condomínios de casas de alto padrão, desse lado, e aqui prédios. A gente, como é que a gente costuma dizer? A gente mora um em cima do outro agora, né? Antigamente o espaço era embaixo e tal. Agora a população cresceu, meu amor. E como é que, meu Deus, como é que eu vou conseguir morar em 54 metros quadrados? Gente, cubículo. Quando você vê, os 54 metros quadrados tem quarto, sala, banheiro, cozinha. Como? Só um arquiteto sabe fazer isso direitinho. Só ele sabe dividir tudo bem bonitinho, que vai caber cama, vai caber guarda-roupa, vai caber as coisas da cozinha, né? Então é fantástico, gente. O universo da arquitetura é fantástico. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa curiosidade? Vamos ver. Essa leiturinha de imagem. Olha aí, uma fachada. Esse é o projeto, hein? Em 3D, de uma fachada. Esse ambiente aqui, ele é um café, né? Le Mourret Café. Não, Le Manger Café. Desculpem. Fantástico isso, né, Vilma? Olha só. Um projeto assim. Aí ele vai mostrando a fachada. Ela fechada, ela aberta. Todas as fases, né? Ele vai avançando. É o que chama projeto 3D. E vocês podem ver, aí durante o vídeo, eu vou falando aqui para vocês, que a arquitetura, ela envolve todo o design do ambiente, né? Construído pelo homem, o que engloba desde o desenho dos móveis, né? Que é o desenho que a gente chama de desenho industrial, faz o quê? O mobiliário, até o desenho da paisagem, que é o paisagismo, e da cidade inteira, que é o urbanismo, né? O arquiteto, ele pode construir uma cidade inteira, projetar uma cidade inteira, passando pelo desenho dos edifícios e construções,
né, que é considerada a atividade mais comum dos arquitetos. Então, vai mostrando e dizendo, designando madeira que fica melhor na cozinha, madeira, se vai ficar melhor madeira ou se vai ficar melhor em ferro, em aço inox, como que ficaria melhor o layout, né? Olha só que maravilhoso, a exposição dos doces e salgados, como ficaria. Então, tudo usando o design de interiores, né? Vai, desenha, projeta e depois apresenta para o cliente, né, o resultado todo. Até onde fica a lixeira, onde ficam as coisas guardadas. Ou seja, tudo nos mínimos detalhes. Eu não canso de ver esse vídeo, gente, mas eu vou passar porque temos muito mais para ver. Aqui, ó, a gente vê uma planta baixa e a casa, tá? Projetos, certo? Ainda, não ela, essa foto não é ela, é o projeto dela, certo? Em 2D ainda. A arquitetura se manifesta de dois modos diferentes. A atividade, né, a arte, o campo de trabalho do arquiteto e o resultado físico, que é o conjunto, né, construído de um arquiteto, de um povo e da humanidade como um todo, tá? O arquiteto nós podemos dizer que é um artista? Sim, gente, claro que sim. Existem exposições de arte calcadas em cima de ambientes, tá? Instalações que são verdadeiros ambientes também. É fantástico. Eu adoro ficar vendo assim as plantas baixas, né? O primeiro desenho, e olha que esse é o primeiro, tá? A planta baixa mais detalhada, você joga no AutoCAD hoje em dia, né? Antigamente era na mão, tá? Na régua. Agora, no AutoCAD. Vamos lá? Vamos fazer essa leitura de imagem. Olha só que interessante. Menino, como é que pode, hein? Pelo celular você projetar um espaço. Pois é, queridos. Agora vocês podem brincar de ser arquitetos. Pasmem, babem com esse vídeo. Por quê? Porque vocês podem, vou mostrar já alguns aplicativos para vocês experimentarem construir interiores, né? Projetar um interior, uma sala, um quarto. Vocês podem também fazer planta baixa. Isso, brincar de ser arquiteto, brincar de projetar um espaço que você gostaria de ter. Quem não quer? Gente, fantástico, eu amo brincar com eles. Eu chamo brincar, né, gente, porque é uma delícia, você fica lá, ó, perdido. Meu Deus, a comida tá queimando, e peraí, eu tô terminando de fazer a minha sala. Olha só. Exemplos de aplicativos para você criar sua planta baixa. O Magic Plan, que é gratuito, tá? É fácil de manejar. O Home Design 3D, ele é pago. E realmente ele dá um pouco mais de trabalho, ele é mais trabalhoso, você tem que seguir. Tem a autoexplicação, é autoexplicativo, todos eles são. Mas esse aqui é um pouco mais detalhado, tá? O House, tá? O House também, ele é gratuito e bem fácil de manejar, mais fácil de manejar. É mais ou menos igual o Magic Plan. Bom, vamos falar um pouquinho sobre planta baixa? É o nome que se dá ao desenho da construção. É um diagrama dos relacionamentos entre a sala e outros espaços e outros aspectos físicos em um nível estrutural, da parte da estrutura. Então, nela deve estar detalhada a escala, as medidas das paredes, o comprimento, a espessura, as portas, as janelas, o nome de cada ambiente e seu respectivo nível, tá? Tudo escritinho, bonitinho, organizadinho.
Aí, sim, mas esse não é o projeto? Não, é a planta baixa, você vê a estrutura. Agora vem o que? O projeto, a estrutura cresceu, tá? O projeto de arquitetura é o processo pelo qual uma obra de arquitetura ela é concebida. E também a apresentação final é considerada a parte escrita de um projeto, ou seja, né, eu tenho a estrutura, pronto, aqui é a cozinha, ok, aqui tá, e como é que ficaria isso aqui todo pronto? Essa parte de baixo ficaria assim, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que é planta baixa, professora? Vamos? E nas confusões que fazem sobre o assunto, vamos falar sobre o que é a planta baixa e de que forma ela está contida no processo de projetar. O que é a planta baixa? A planta baixa é um dos desenhos técnicos do projeto arquitetônico. Ela é feita a partir de um corte horizontal a uma altura de mais ou menos 1,5 metro a partir do nível do piso. Esse desenho, então, é uma imagem imaginária daquilo que se observaria nessa altura. Com essa altura, captam-se os principais elementos de arquitetura, como paredes, portas, janelas e bancadas. Além dos elementos desenhados, a planta baixa de arquitetura deve conter as informações mais relevantes para a construção, como um desenho norteador, que leva o espectador à leitura dos demais desenhos e especificações. Ou seja, a partir deste desenho, não é? As pessoas conseguem ver, visualizar e fazer aquele ambiente da maneira certa, com a escala certa, do jeito certo, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho rapidamente, né, por conta do tempo, sobre a evolução desses estilos arquitetônicos. Bom, a arquitetura depende ainda, necessariamente, da época da ocorrência, né? A época, o meio físico, o meio social a que ela pertence. Então, da técnica decorrente dos materiais empregados e, finalmente, dos objetivos e dos recursos financeiros disponíveis para a realização da obra, ou seja, do programa proposto. Se eu tenho uma proposta grandiosa, mas financeiramente eu não tenho aquilo, não condiz, a obra não vai sair, ok? Então, aqui a gente vai dar uma olhadinha desde uma caverna até, não é, o pós-moderno ou contemporâneo. Bom, o estilo arquitetônico, né? Tradicionalmente, a noção de estilo envolve a apreensão de um certo conjunto de fatores, características formais dos edifícios, ou seja, a definição mais primordial de estilo é aquele que associa, né, a uma forma, a forma daquela arquitetura e principalmente os detalhes da construção. A arquitetura pré-histórica, a gente vê aqui o da Ilha de Páscoa, tá? Esse aqui também. A arquitetura pré-histórica, ela tem maior importância no período neolítico, ok? A babilônica. Lembram? Vocês, assim, cita-se bastante, né? Os jardins suspensos da Babilônia. Gente, quando eu era pequena, eu achava que eram as plantas voando. Eu juro, eu era pequena, eu ficava imaginando um monte de plantinhas, jardim suspenso, elas voavam, as plantas ficavam flutuando. Na minha cabeça era isso, imagina, gente. Hoje a gente faz jardim suspenso. Eles foram construídos na Babilônia a mando do rei Nabucodonosor do século VI, tá? No século VI. Aqui é o portal de Ishtar, reconstruído em Berlim, tá? Esse portal aqui. A arquitetura egípcia, né? Esse aqui é o templo de Edifu e a pirâmide de Gizé, no Egito. Existem pessoas que falam Gizé. Eu acho que é Gizé, mas tudo bem. A arquitetura grega, tá aqui o Parthenon, tá?
ele aqui em ruínas, ele sendo, essa parte aqui é ele sendo já reconstruído. E aqui é um detalhe do capitel e do entablamento no estilo dórico. Arquitetura romana, muitos arcos, né? A questão do arco. Esse aqui é os múltiplos arcos do Pont du Gard, na Gália Romana, atual sul da França. E aqui as ruínas do Coliseu. Arquitetura bizantina, em Bizâncio, olha só, gente. As abóbadas, né? As características. Como é que a gente sabe o estilo? Isso aqui é tão bizantino. Exatamente por certas características que numa outra aula, aí sim eu vou aprofundar. Por enquanto a gente está fazendo só a leitura de imagem, tá? Arquitetura românica. Ela é muito mais geométrica, né? Usando muito a questão cilíndrica. Vou aprofundar numa próximo encontro. Arquitetura gótica, né? O gótico ele vai possibilitar uma ampliação, porque eu abri um pouco mais para falar do gótico, porque alguns foram marcantes, muito marcantes na história da humanidade, tá? Então, o gótico ele vai possibilitar uma ampliação na altura da construção, das construções, tá? Através de uma série de inovações técnicas. Em particular, o uso sistemático do arco quebrado, ogival, do contraforte e do arco-botante, que aliviaram o peso das paredes e coberturas e permitiram, ao mesmo tempo, ampliar as aberturas e dar maior leveza. Deu uma maior leveza ao visual. Mas ainda assim faltou trabalhar uma coisa que o próximo vai trabalhar. Tchau, 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 tchau. Mas antes disso, vamos para a pré-colombiana? Arquitetura pré-colombiana? Não, eu não esqueci, gente. Eu só coloquei aí por uma questão da gente fazer essa quebra mesmo. Bom, aqui é a pirâmide asteca de Tenochtitlan e a pirâmide maia de Chichén Itzá. Vejam como parece. Assim, não lembra do Egito, né? Eu acho, gente, tem a ver isso. A arquitetura, vamos para a Renascença. Vamos para a Renascença, né? A principal característica do movimento renascentista foi a busca pela luz natural, quebrando o gótico. E a leveza nos pátios abertos. Aí aqui eu consegui uma planta, um desenho, né, dele, um projeto. Aí você vê aqui a cúpula, arco de volta perfeito, o balaustre, pilastra, friso. Então, assim, eu coloquei uns detalhes que vocês podem parar o vídeo depois, quando estiver no YouTube, e olhar mais detalhadamente. A arquitetura barroca, né, que integrava o movimento de contra-reforma da Igreja Católica na arte, ou seja, tudo tem a ver com o momento, né? E entre os objetivos do movimento estava o transporte do observador para a cena que ele queria demonstrar, aquela cena bíblica, né? Quando era em igreja, por exemplo. É isso, né? Contar história. O estilo rococó, gente, a utilização de curvas, o caráter decorativo, a arquitetura rococó, ela apareceu como uma exposição aos excessos, à suntuosidade do barroco, né? Ela foi de encontro àquilo, então logo ficou conhecida por sua natureza hedonista, aristocrática, manifestada com delicadeza e bastante elegância, né? Bom, depois vem a arquitetura moderna e a pós-moderna, com linhas, formas, cores completamente diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse final foi um pouquinho mais rápido, mas a gente vai retornar e eu vou detalhar cada um para vocês. Vilma, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos dar um tchau pro pessoal. E até a próxima, se Deus quiser.